Boa noite, amada igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar e adorar ao Senhor, para escutar a sua palavra, amém? Queria que vocês abrissem comigo no Salmo 16, amém? Salmo 16. Diz assim: protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os que escolhem outros deuses terão as dores multiplicadas. Não oferecerei seu sacrifício de sangue, nem meus lábios pronunciarão seu nome. Senhor, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está ao meu lado direito. Por isso, meu coração se alegra e meu espírito se regozija. Até mesmo o meu corpo habitará seguro, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Amém? Glória a Deus. O Senhor nos protege. Amém? Nos dias de aflição. Ele é o nosso refúgio. Nele estamos seguros e teremos prazer eterno. A nossa herança está nele. Encontrou um lugar seguro. Ele é a nossa herança, amém? Então glorifiquemos o Senhor nessa noite, confiantes nele, amém? Na sua boa mão que nos protege e nos guarda. Aleluia. Vamos orar. Pai maravilhoso, Deus santo e fiel, em ti nós nos refugiamos, Senhor. Tu és o nosso abrigo, tu és a nossa herança, o nosso único bem. A única coisa que nos importa realmente, Senhor, é agradar o teu coração, Pai. Por isso, Senhor, nos ensina a amar como tu nos amas, Senhor. Oh Deus, nós queremos ser, Senhor, os benditos que te dão prazer. Pai, te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai em cada casa, Senhor, visitando agora. Vai cobrindo, Senhor, com as tuas bênçãos, Senhor. As tuas bênçãos nas alturas, Senhor, que sejam derramadas sobre esses lares, Senhor, e que eles possam ter refrigério neste momento de calamidade, que eles possam estar seguros em tuas mãos. Assim te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Te amo, te adoro. Oh
dos reis seja dada glória, para todos sempre, amém. Pois não há outro como ele, amém. Não há ninguém como o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, Ele é digno de honra, glória e louvor. Amém. Poderoso não há. Teu nome está sobre todo. Tu és o Rei, o Leão de Judá. O teu nome é poder para curar e libertar os cativos. O teu nome é poder para curar, para libertar os cativos.
para curar e libertar os cativos. O teu nome é poder para curar e libertar os cativos. Te responderei, confia, descansa o coração. Pois eu venci e penso de ti, espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, mais uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Toca-me, te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu venci e penso de ti, espera, te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, aleluia, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Aleluia. O Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, do que desejamos. Ele é Deus de poder infinito, de grande misericórdia. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera,
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém? Vamos fazer agora o nosso momento de oferta, o nosso texto da oferta está lá em Gálatas 6, a partir do versículo 7. Abram as Bíblias e o texto diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Irmãos, esse é o princípio da semeadura. O que você semear, isso você vai colher. Não tem como escapar. Quem planta laranja, colhe laranja. Quem planta mamão, colhe mamão. Não há como eu plantar mamão e colher laranja. Então, se eu semeio, se eu invisto no Espírito, eu vou colher do Espírito, eu vou colher para a eternidade. Se eu invisto na carne, se eu invisto na vida terrena, eu vou colher aqui. Essa é uma lei muito clara, muito simples. E a Bíblia diz, o texto nos diz que nós devemos investir na eternidade. Nós temos falado sobre isso, falamos na semana passada sobre isso. Nós devemos ter os olhos na eternidade. Então nós devemos investir, nós devemos semear para a eternidade, plantar no campo espiritual. Não devemos investir todas as nossas fichas, todos os nossos recursos aqui. E a Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Muitas vezes a gente desanima, a gente começa um trabalho, começa uma obra, vai numa carreira, e no campo espiritual, e a gente desiste, a gente quer ver o resultado imediatamente, a gente não vê, a gente desiste. Mas a Bíblia diz que se nós não desanimarmos, nós colheremos. Se no tempo próprio, não é no nosso tempo, é no tempo próprio, o tempo próprio é o tempo de Deus. E diz mais, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, e que nós devemos fazer, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Então nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos para fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E esse é um tempo, este é um tempo oportuno para fazer o bem. Nós temos muitas oportunidades de fazer o bem. Nessa época de calamidade, nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos muitas oportunidades de fazer o bem, de abençoar os nossos irmãos, de contribuir com o projeto celeiro, para que famílias sejam abençoadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não estão podendo trabalhar. Então, este é um tempo. Esta é a oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade. Ajude, contribua para que você possa colher no tempo próprio. Não pensando em colher aqui, investir aqui para colher aqui. Não, para que você possa colher na eternidade. Você está investindo na eternidade. Nós temos que ter os olhos na eternidade. Amém? Então, invista, vamos contribuir. Aí na sua casa, você faça o seu momento de oferta e durante a semana você entrega. Mas faça, separe a sua contribuição para o projeto celeiro, amém?
Santo Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome, rendemos graças ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, te pedimos, Pai, que a Tua graça esteja sobre nós, Deus. Que nós tenhamos um coração generoso, que nós possamos realmente aproveitar todas as oportunidades para contribuir, para investir no Teu reino, Deus. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, que nós não percamos, Senhor, a oportunidade de ajudar os nossos irmãos, que nós possamos contribuir generosamente com o nosso trabalho, com os nossos recursos financeiros, que nós possamos confiar no Senhor, sabendo que é do Senhor que vem a provisão, que o Senhor é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e que o Senhor não há de deixar faltar a provisão para os teus filhos, porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai bom e um Pai responsável. Pai, muito obrigada pela oportunidade que nós temos, Pai, de semear a Tua palavra, também de contribuir, ofertando, de contribuir com os nossos recursos financeiros. Senhor, abençoa cada centavo que está sendo investido, Pai, e que eles possam ser levados, Pai, para trazer vidas para Ti, possam ser investidos para trazer vidas rendidas ao Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, toma as nossas ofertas, toma também os nossos corações, Pai. Toma também, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, os nossos propósitos, os nossos anseios, Pai, aquilo que está de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa abençoar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos para a ministração da palavra. Eu quero que a gente comece orando, né? Vamos orar. Afinal de contas, nós temos falado nesses últimos dias de oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti por mais esta oportunidade de louvar, adorar, bendizer o Teu nome, de compartilhar também um pouco, Deus, do que temos aprendido, Deus, que os nossos irmãos, Senhor,
estejam com corações como terra fértil, Deus, para ouvir aquilo que vai ser dito e praticar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa. Senhor, sei que sou imperfeito, Deus, mas confio, Senhor, em Ti, na Tua perfeição. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente continua nas ministrações sobre oração, né? Como vocês sabem, o livro do pastor David. E a mensagem de hoje eu intitulei Oração, os seus problemas acabaram. Nosso texto base está lá em Provérbios 3, de 5 a 6, que eu quero ler aqui com vocês. Se você estiver com sua Bíblia, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aí, nós, na semana passada, vimos que a importância da oração intercessória, aprendemos com a pastora Joana, aprendemos que orar por quem lideramos ou por quem nosso coração arde é tão importante quanto estar nas orações dessas pessoas. Grandes testemunhos de oração nós temos ouvido falar deles, né? O pastor David trouxe muitos testemunhos aqui para nós no seu livro e nós temos ouvido testemunhos assim impactantes. Nós temos lido sobre eles, isso tem edificado muito a nossa vida. Então, grandes testemunhos têm sido apresentados e este momento é um momento em que, apesar dessa calamidade, nós temos a oportunidade de colocar em prática essa oração. Nós temos a oportunidade de, nas nossas casas, fazer o culto doméstico, intensificar a oração. Como foi dito na última vez que eu estive aqui, orar mais vezes durante o dia, ter um lugar adequado para orar. Então, tudo aquilo que a gente viu na ministração que eu estive aqui da última vez. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. E ainda com base no livro do pastor David, nós vamos ver também que, assim como nas leis naturais, existem leis naturais, né? Então, por exemplo, o pai da química diz que na natureza nada se cria, nem se perde, tudo se transforma. A gente vai ver que também espiritualmente, né, com base nesses estudos, que todas as dificuldades, todos os problemas que nós enfrentamos podem também ser transformados em oração e ser levados àquele que é o único que consegue resolver todos os nossos problemas, que é o nosso Deus. Eu quis trazer neste dia vários capítulos para a gente tentar avançar um pouco mais, só que eu vi que era interessante ficar apenas num capítulo. Então, hoje eu vou trazer apenas um capítulo que tem como título Transforme seus problemas em oração. E o pastor David, ele começa falando o seguinte: todos nós, sem exceção, passamos por um momento de pressão e esgotamento. Então, inevitavelmente na nossa vida nós vamos passar por esses momentos de dificuldade. A palavra de Deus diz que o sol brilha sobre bons e maus e que a sua chuva é derramada sobre justos e injustos. Então, da mesma forma, as aflições que Jesus falou que nós teríamos, todos nós estamos sujeitos a passar, a tê-las, né? A presença de Deus em nossa vida é que vai fazer a diferença, né? A nossa reação, o nosso testemunho é que vai ser o diferencial. Apesar de todos estarmos na mesma situação, sujeitos às mesmas tempestades, no cenário atual, sujeitos todos à possibilidade de contrair o vírus, né, e ter a Covid-19, é um risco potencial para todos nós, mas a forma como cada um de nós vai reagir, de como nós estamos com Deus, é que vai fazer a diferença. E nós temos que aprender a lidar com as crises e buscar em Deus a solução para as nossas inquietações, nossos problemas, nossas aflições, muitos momentos de indecisão. É Ele que pode nos ajudar. E aí eu trouxe alguns tópicos desse capítulo e eu vou começar pelo tópico que diz: pratique a gestão espiritual e transforme os problemas em oração. E o pastor David diz o seguinte: claro, é melhor que antes que os problemas sequer aparecerem no horizonte, antes deles surgirem, claro, é bom orar antes que eles apareçam, mas muitas vezes não dá tempo, muitas vezes não é possível. Portanto, precisamos aprender a fazer, a
aprender que quando os problemas aparecerem, nós temos que primeiro orar. E após orar, entender que se a circunstância mudou, glória a Deus. Se ela não mudou, entender, ter a paz de que Deus está no controle de tudo. Então, a gente tem que fazer o que o pastor chama de gestão espiritual. Os problemas virão, as pressões virão, o esgotamento muitas vezes virá, e o esgotamento a gente percebe muitas vezes mais nos líderes, mas o esgotamento pode vir em qualquer pessoa, independente de ser líder de igreja ou não ser, o esgotamento pode vir, e a gente tem que conseguir fazer essa gestão, transformar esse esgotamento, transformar essa pressão, transformar essa dificuldade em oração e entregar para Deus, que é o único que pode resolver. Moisés, alguns exemplos são dados no livro. Moisés é um exemplo que é dado de uma pessoa que soube fazer essa gestão espiritual. Porque imaginemos que ele estava durante 40 anos, né? E aí é o que a palavra relata para nós, durante 40 anos no deserto, conduzindo o povo de Israel. E todos os dias sujeito às pressões, o povo reclamando, murmurando. Né? Imagine a situação de Moisés. Se ele não tivesse o escape, se ele não tivesse a ferramenta da oração para falar com Deus, entregar para Deus todos esses problemas, muito provavelmente ele não aguentaria passar esse tempo todo com o povo. E o pastor David chama, diz que espiritualmente falando, 1 milhão de bebês chorões. Né? O povo que caminhava ali com Moisés na travessia do deserto rumo até uma terra prometida. Então toda vez que ele sentia alguma pressão, ele entregava, ele não carregava nos ombros os problemas, ele entregava para Deus, que era quem podia resolver. Êxodo 17:4 é uma fala de Moisés. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Ele falando com Deus. Em Números 11, 13 e 14, ele diz: onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Então, Moisés sabia que era complicado, era difícil para ele, então ele falava e entregava para Deus. Neemias também, né? Neemias é um outro exemplo. Ele ouviu, ele estava lá trabalhando e ouviu dizer que a sua terra natal estava em ruínas, né? Que Jerusalém estava humilhada e com seus muros destruídos. E aí o que ele fez? Ele transformou esse momento de luta, esse momento de dificuldade, de tristeza, em oração. E orou. Né? Ele transformou seus problemas em oração. Ele diz o seguinte, lá em Neemias 1:4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, sempre que aparecia uma crise, a primeira coisa que Neemias fazia era orar. E aí o pastor David escreve algo muito bonito. Ele diz que Neemias fazia era enfrentar as dificuldades de joelho. Ele orava. Né? Eu coloquei alguns outros textos aqui que vocês podem ver também no livro de Neemias, que outras situações em que ele era afligido, as pessoas o confrontavam, ameaçavam, e a resposta que ele dava era oração. Ele sempre orava. O outro ponto é: transforme a pressão em oração. Nesse ponto, o exemplo que é dado é o exemplo daquele que melhor consegue trazer para nós a importância da oração, que é o nosso mestre Jesus. Jesus transformava as pressões diárias em oração, orações matinais. Lá em Marcos 1:35 diz: de madrugada, quando estava escuro, ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, Jesus, depois já foi falado até por mim naquela última ministração que eu trouxe, depois de um dia intenso de trabalho, de cura de enfermos, de expulsão de demônios, ensino, depois de tudo isso, o povo sufocando Jesus onde ele ia, e depois disso, quando chegava a madrugada, que se fôssemos nós, talvez estivéssemos dormindo o dia todo no outro dia, ele ia, acordava cedo e ia orar. Então isso era algo que revigorava Jesus e ele começava tudo de novo. Né? Então esse é o exemplo do nosso mestre Jesus.
Muitas foram as pressões sobre Jesus. Ele passou por prisão, julgamento injusto, tortura, traição, abandono. Imaginemos a pressão de saber que estava prestes a encarar um pesadelo mais terrível do que um ser humano já suportara ou suportaria. O Filho de Deus, sem pecado, pela primeira vez na eternidade, provaria o pecado. Então, Jesus, ele não tinha pecado, ele era Deus e veio, encarnou, ele não tinha pecado. E aí, pela primeira vez, ele encarnaria, ele receberia sobre si, está dito lá em Isaías 53, ele recebeu sobre si todo o pecado de todas as pessoas que nasceram antes dele e que nasceram depois que ele morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então, todos nós, todas aquelas pessoas anteriores, o pecado de todos nós estavam sobre ele. Imagine isso. Todos os pecados de todas as pessoas, de todas as épocas, estavam prestes a ser derramados sobre ele. Além disso, como o pior pecador de todos os tempos, Jesus enfrentaria a ira santa de Deus, do justo juiz, o seu Pai, quando o pecado fosse punido. Então ali a gente sabe que a salvação que nós temos para nós foi graça, mas não foi de graça. Jesus, o preço foi o preço da vida dele. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e sofreu a ira santa de Deus no momento em que ele estava naquela cruz. Deus tinha que julgar e tinha que punir o pecado. E todo o pecado foi punido em Cristo. Então, imaginem, carregar todas as dores, todos os pecados que nós temos, todas as mazelas que nós já cometemos, estavam todas elas sobre Jesus. Então, Jesus é um grande exemplo de quem transformou pressão em oração. Então, ele, pressionado em todas as dificuldades, né, ali no Getsêmani, ele orou até suar como que gotas de sangue. A pressão era muito grande sobre ele. E dizendo ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Se Jesus sentiu a necessidade de transformar todas as pressões que ele passava em oração, imagina nós. Por que nós não precisaríamos fazer a mesma coisa? Então, nesse ponto aqui, o melhor exemplo que tem para nós é Jesus. Outro ponto é clame por socorro. Davi também sofreu muitas pressões. Né? Quando ele era jovem, ele passou por uma das mais conhecidas, que foi enfrentar o gigante que afrontava o exército do Deus vivo, humilhava Israel, humilhava o exército de Israel, e Davi foi e enfrentou. Depois, antes de ser coroado, ele também sofreu perseguição de Saul. Saul perseguia, tentou matá-lo várias vezes. Então, mais um momento de opressão. Depois já de ser coroado, ele enfrentou várias batalhas, né? Enfrentou muitas vezes os filisteus. E depois ainda de já ser coroado, né? Depois de ser rei, ainda enfrentou muitos outros problemas. E assim, talvez o mais crítico de todos, né? Davi sofreu com o estresse de ter sido forçado a abandonar o seu reinado por causa do seu próprio filho. O filho dele liderou um golpe militar para tomar o trono do pai. Imagina, né? Um filho fazendo isso com o pai. A oração mais frequente de Davi resumia-se a uma palavra: socorro. Davi pedia socorro, ele clamava a Deus. Eu trouxe alguns salmos aqui, mas no livro tem bastante, e se a gente for ao livro dos salmos, nós vamos ver muitos momentos em que Davi pedia socorro a Deus. Eu trouxe o Salmo 5,2 que diz: atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. O Salmo 22,19 diz: tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. O Salmo 32 diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. O Salmo 109,26 diz: socorro, Senhor, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Então, Davi, ele sempre entregava a Deus as suas aflições, clamava a Deus por socorro. Esse era o homem segundo o coração de Deus, né? E outro ponto é clame por socorro 2. Asa, sucessor de Abias no trono de Judá, viveu um tempo de paz em seu reinado, até que o comandante militar etíope Zerá
decidiu marchar contra Judá. Então Asa era o rei de Judá e vivia um tempo de paz. A Bíblia fala que mais ou menos uns 10 anos ele teve paz, até que um etíope chamado Zerá decidiu pelejar contra ele, decidiu marchar contra Judá. E assim, não era um exército pequeno, ele tinha 1 milhão de soldados e tinha também 300 carros de guerra. Isso é um poder bélico muito grande, era uma força muito grande, imagine, né? Contra Judá. Asa agiu como devem fazer os grandes líderes espirituais. Ele poderia, se fosse uma pessoa sem confiança em Deus, ele poderia ter agido com medo, ele poderia ter se entregue, ele poderia ter se rendido, ele poderia ter fugido, mas ele confiou em Deus, ele entregou para Deus, ele agiu como devem fazer os grandes líderes espirituais. Ele clamou ao Senhor, o seu Deus, e ele disse o seguinte: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Então ele reconhecia que era um exército imenso, que era algo assim difícil para ele de resolver. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Isso está lá em 2 Crônicas 14, 11. E nos versículos 12 e 13 do mesmo capítulo, diz o seguinte: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerá. E caíram tantos deles, que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Então, foi uma peleja que foi ganha pelo próprio Deus. É o Deus que lutou por eles. Então, o Deus quem nos dá a vitória é Deus. Amém, meus irmãos? Outro ponto é: estenda os seus problemas diante do Senhor. Estender, né? Colocar diante do Senhor. Cerca de 200 anos depois desse episódio com Asa, teve um episódio bem parecido. Aconteceu algo parecido com o rei Ezequias, também em Judá. O rei assírio Senaqueribe ameaçava atacar Judá com seu exército imenso. É um exército também muito grande, fortes carruagens, em uma campanha militar invicta. Eles tinham destruído já tinham atacado e derrotado exércitos de 9 nações. E agora estavam querendo lutar com Judá. Então era um exército poderoso. Os judeus podiam escolher entre se tornar escravos dos assírios ou ser massacrados. Então não tinha opção para eles. Ou se fosse humanamente falando, ou eles se deixariam escravizar, né? Ou então eles seriam mortos todos. Então Ezequias recebeu a carta dos mensageiros de Senaqueribe. Ele pegou a carta e fez o que um grande líder faz, né? Ele leu e em seguida ele a estendeu. Ele pegou a carta e a estendeu perante o Senhor. Ele abriu para o Senhor. Está lá em 2 Reis 9, 14. Depois ele orou ao Senhor. Está lá em 2 Reis 19, 15 a 19. E a resposta do Senhor veio por meio do profeta Isaías. E o profeta Isaías disse o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Então, Deus ouviu, quando ele orou, entregou para Deus, que estendeu para Deus aquela carta em que vinham ameaças contra ele, Deus ouviu a oração dele. Então, portanto, diz o Senhor, acerca do rei da Síria, ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra elas. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha só, a promessa que Deus havia feito a Davi, né, de que a sua descendência, né, estaria no trono e o guardaria e protegeria. Então, aqueles que andavam no caminho do Senhor estavam sempre guardados por Deus. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens num acampamento assírio. Então,
eles não fizeram absolutamente nada, né? Ezequias não fez nada além de orar e entregar para Deus, para que Deus tomasse conta. Aí o anjo chegou lá e destruiu, matou 185 mil homens. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Então, aqui nós vemos que Ezequias simplesmente estendeu a carta e orou, entregou nas mãos de Deus. Deus está aqui, ó. Eu não sei o que eu vou fazer. A situação em que eu me encontro é essa. Ele diz que o Senaqueribe diz: ou eu me entrego e serei, eu e meu povo seremos escravos, ou então eles vão aniquilar todos nós. E aí Deus tomou conta da situação. Outro ponto: entregue suas preocupações a Deus. Davi, quando teve aquele episódio lá com Batseba, foi visitado por Natan, e Natan falou que daquele período em diante ele teria aflições em sua casa, na sua vida. Então ele já sabia, né? Muito provavelmente as coisas que aconteceram depois ele lembrava, com certeza ele lembrava do que havia sido dito para ele por Deus, por intermédio do profeta Natan. Então Davi teve muitos problemas em seu reinado, principalmente conflitos familiares. Absalão, seu filho, conspirava contra a liderança de seu pai, Davi. Né? E Davi não podia, na condição de pai, não podia lutar com seu filho. Então ele fez o que poderia fazer, orou a Deus. E aí esse episódio de Davi aflito, sob pressão por causa da ameaça de Absalão, está lá no Salmo 55, que é uma oração. E ele diz o seguinte, nos versículos 1 e 2: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Os versos 11 a 14 ele diz o seguinte: a destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Isso é um texto assim, muito, muito forte, né? E para nós tem um sentido assim, bem especial, né? Porque às vezes os filhos, né, que estão conosco, que todos os domingos caminhando com a gente para a casa do Senhor, louvando ao Senhor, né? E a gente tem visto muito isso, muitos filhos de cristãos, de pessoas que caminhavam junto com seus pais para a casa do Senhor, se transformam em inimigos da cruz, em inimigos de Cristo e inimigos da sua igreja, né? Porque quem é inimigo de Cristo é inimigo também da igreja, que é o corpo dele. Então é muito triste, isso tem um significado assim todo especial, porque a gente tem visto nos últimos dias muitos casos, muitos exemplos de pessoas que têm uma dedicação a Deus, né? Muitos líderes espirituais, muitos pastores, e que os filhos apostatam completamente da fé, deixam de crer no Deus vivo, começam a crer nos seus próprios prazeres, né? Em deuses que eles criam para si mesmos. Né? Então, aqui Davi abre o coração para Deus, no Salmo 55, e diz isso, né? Se fosse um inimigo, né? Se fosse outra pessoa, mas você, meu companheiro, você que ia comigo para a casa do Senhor, ia para as festas comigo, né? Então, isso aqui mostra o tanto que doeu em Davi, saber que quem o pressionava, quem tentava destruí-lo era justamente o seu filho, né? Então, é um momento muito triste na vida de Davi. Isso está lá nos versículos 16 a 18, ele diz ainda o seguinte: eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Então, aqui é o finalzinho dos versículos 16 e 18, né, Davi continua dizendo, né, eu
de tarde, pela manhã e meio-dia chora angustiado. Imaginem a dificuldade que Davi passava nesse momento em que o seu próprio filho o perseguia, né? Causava tanta aflição. E o pastor diz: entregue as suas preocupações ao Senhor, deixe que Ele o sustenha. Você está com aflição, está com preocupação, então entregue a Deus em oração. É Ele quem vai cuidar de nós, é Ele quem vai nos suster. E o outro ponto é: entregue suas preocupações a Deus. 2. O apóstolo Pedro também experimentou grandes momentos de pressão e problemas, mas sabia da importância do ensino da palavra e da oração. Na igreja primitiva, aconteceu algo impressionante, porque assim que eles começaram a testemunhar de Cristo, a igreja foi crescendo exponencialmente, foi crescendo de forma extraordinária. E a gente tem até alguns textos aí no boletim de vocês vão encontrar lá no livro de Atos, né? Atos 2:41, 2:47, 4:4, 6:1, 6:7. Todos esses versículos são versículos que falam justamente do crescimento da igreja, né? Primeiro 3.000, depois lá perto de 5.000, e aí diz que Deus ia acrescentando, ia multiplicando, ia crescendo. Então foi um crescimento muito rápido. E isso a gente até tem na nossa congregação, embora seja uma congregação ainda pequena, mas para o que era quando a gente começou, ela está bem grande. Então nós começamos com uma célula familiar, uma célula com nós éramos 4 adultos, e hoje tem a congregação. E a gente percebe que com o crescimento da igreja, com a quantidade de pessoas, os problemas vão crescendo. E é natural, porque como nós sempre dizemos lá, a igreja é um hospital, é um lugar em que a gente vai sabendo quem somos, conhecendo quem somos, sabendo que temos problemas, que temos que ser tratados, e lá é um hospital espiritual. Mas não só espiritual, físico também, né? Porque Deus é o mesmo Deus que operava milagres no passado, é o mesmo Deus de hoje. Então nós cremos também nas curas físicas. Então as preocupações também cresciam lá no meio daquele povo. Na ocasião, as viúvas dos judeus de fala grega, elas estavam precisando de alimentos. Então os judeus reclamaram que elas não estavam sendo bem assistidas. E aí os discípulos se juntaram para decidir o que eles iam fazer. E eles tomaram uma decisão. Eles decidiram que não era justo, não era certo que eles parassem o ofício principal deles, as atividades principais, mais importantes, para servirem as pessoas. Então eles encarregaram pessoas, eles separaram pessoas para servir o alimento, e eles foram se dedicar ao ensino, à pregação e às orações. Então eles falam que assim os apóstolos se reuniram com todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa e nos dediquemos à oração e ao ministério da palavra. Dentre esses 7 homens, né, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, estava Estevão. Né? Então, isso aqui está em Atos 6, de 2 a 4. Ao escrever para os cristãos dispersos, Pedro fala o seguinte: lancem sobre ele, sobre Cristo, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar significa orar a ele e entregar toda a ansiedade. Então, esse é o nosso papel: lançar nossas preocupações, lançar nossas ansiedades diante de Cristo, diante de Deus. Amém? Isso está lá em 1 Pedro 5,7. Outro ponto: faça uma lista de suas preocupações. Martinho Lutero, esse é o exemplo que o pastor David dá, Martinho Lutero resumiu em uma frase o segredo para vencer a ansiedade: ore e deixe que Deus se preocupe. Então, você está ansioso? Ore e entregue para Deus. Deus vai se preocupar com isso. E principalmente as questões de igreja. A obra não é nossa, nós somos os trabalhadores da obra. Né? Essa seara tem um dono, o campo tem um dono, nós somos apenas os trabalhadores. Então tem situações, e muitas delas, que nós não vamos conseguir resolver. A gente tem que entregar para aquele que resolve, que é Deus. Paulo também, né, na mesma linha de Pedro e de Lutero, ele disse: não apresentem os seus pedidos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças,
apresentem os seus pedidos a Deus. Então, não andar ansioso. Por que a gente tem que andar ansioso? Se tem coisa que a gente não pode resolver, paciência, entregar para Deus e é Ele quem vai nos ajudar. Esse texto aqui de Paulo está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Então, não andemos ansiosos por nada, né? E o termo usado por ele não é só estar ansioso agora, é não andar, é não ficar o tempo todo ansioso, preocupado, né? A ansiedade momentânea pode acontecer com qualquer um de nós. Então, eu estou aqui, aconteceu um problema que eu estou preocupado, estou ansioso, mas é agora. O que Paulo diz é que é para a gente não ficar ansioso o tempo todo, não andar. É uma situação que eu já vi que eu não vou conseguir resolver, eu vou continuar pensando e me afligindo com aquilo. Não, eu oro, entrego essa preocupação para Deus. O pastor David afirma que faz uma lista das preocupações do dia, né, a experiência dele, ele faz uma lista de todas as preocupações deste dia, dos dias que faltam para terminar a semana, de mais 2 semanas. E essa lista de preocupações essas listas, elas viram motivos de oração, viram itens de oração. Então, que façamos assim também. Tem muita coisa afligindo, meu irmão? Tem muita coisa que está dando dor de cabeça que você não consegue resolver? Então, liste tudo, né? E faça a oração. Entregue a Deus. Essa preocupação tem que ser colocada aos pés do Senhor. Entregar para Deus. Outro ponto, transforme a oração em provisão. Quando jovem, George Miller era responsável pelo cuidado e alimentação de todas as crianças de 2 orfanatos. Certo dia, ambos os orfanatos ficaram sem comida. E o que ele fez? Poderia fazer, muita gente, a gente olha que nos dias de hoje, as pessoas estão com alguma dificuldade, pensam logo em pedir, né? Uma vez na nossa congregação, uma pessoa estava dizendo que queria pedir cesta básica. Glória a Deus, porque nós somos uma igreja numa comunidade carente, mas nós temos suprimento, graças a Deus. Então nós temos, por exemplo, nos domingos, nós temos o Projeto Celeiro, que é justamente para quem tem um pouco mais trazer e quem tem um pouco menos pegar e levar para sua casa. E fora isso, a gente pode dar outras ajudas. A igreja é para socorro dos irmãos. Então, o que a gente sempre fala aqui é que a nossa oração é que, assim como na igreja primitiva, no nosso meio, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa parentela, não haja necessitados. Necessidade momentânea pode acontecer. Hoje a pessoa acordou e não teve um café muito bom, mas no decorrer do dia nós vamos amparar, vamos socorrer, e ela vai ter um almoço, vai ter um jantar, ela não vai ficar com fome durante o dia. Amém, meus irmãos? Então ele estava responsável pela alimentação desses 2 orfanatos, só que a comida acabou. E o que ele fez? Transformou o problema em oração. Ele convocou os obreiros, a equipe dele, que trabalhava, para um dia de oração, e eles foram orar. E durante a reunião, eles estavam na reunião da manhã orando. E 2/3 do dinheiro necessário para a compra da comida foi entregue lá, né, de forma inesperada, por 3 indivíduos diferentes. Então eles não souberam nem como foi isso, mas estavam orando, 3 indivíduos pegaram e trouxeram, né, o dinheiro, 2/3 do que eles precisavam. Quando novamente eles se reuniram para orar, ao entardecer, alguém bateu a porta e o resto da necessidade foi suprido. E ainda sobrou dinheiro. Então, Deus, a gente tem exemplos, né, na nossa congregação mesmo. Tem pessoas que testemunham, que às vezes estavam numa situação difícil e chegou alguém com uma cesta básica, chegou alguém com peixe, chegou alguém com uma carne. Então, é a provisão de Deus. Ele é o Deus de provisão. E a gente tem só que orar. Então, da mesma forma que aconteceu aqui, nesse exemplo do George Miller, pode acontecer com qualquer um de nós. É o mesmo Deus que socorreu o George Miller e todos aqueles jovens, todas aquelas crianças dos orfanatos, é o mesmo Deus que pode nos socorrer. Amém, meus irmãos? O resto da necessidade foi suprido, ainda sobrou dinheiro. Miller escreveu o seguinte: permitir que Deus trabalhe em nosso lugar significa que quando a nossa fé é testada, não buscamos nos libertar com as próprias mãos. Ou seja, não sou eu que tenho a força, não sou eu que tenho poder. É uma prova de fé. Eu estou numa dificuldade hoje, está com a impressão de que vai faltar, mas eu vou orar e Deus vai suprir. É Ele quem faz o milagre. Né? Essa semana mesmo a gente estava numa reunião com os irmãos e um dos irmãos compartilhava isso, que ele estava na casa dele, ele ouviu dizer não, que amanhã praticamente não tem nada, acho que a gente não vai ter nada amanhã. E aí, foi nesses dias, justamente nesses dias, nós tivemos a ideia de
complementar as cestas básicas que foram ganhas, a sede deu as cestas básicas, nós distribuímos. Tivemos a ideia de comprar umas cartelas de ovos com um irmão que é distribuidor e fez o preço bem em conta para a gente, ele fez o preço que ele compra, e aí nós distribuímos e esse irmão disse, olha, a gente estava achando que não ia ter nada, amanhã já tem uma cartela de ovos. Então assim, Deus faz, Deus é um Deus de milagre. Amém, amados irmãos? Outro ponto é transforme seus problemas em resgate. D.L. Moody e seu filho William viajavam a bordo de um navio da Inglaterra para Nova York, no dia 23 de novembro de 1892. Na madrugada do dia 27, aproximadamente 3 dias e meio, que eles já tinham saído, estavam distantes mais ou menos 1.800 quilômetros do local, do porto que eles saíram. Isso pouco depois da meia-noite, o eixo principal, o eixo que tem a hélice do navio, quebrou e parte da hélice pegou no casco do navio e fez um buraco no navio. E com isso a embarcação começou a entrar água. As bombas, geralmente esses navios eles têm bombas para tirar água, mas só que tem uma quantidade, tem uma capacidade, entrava mais água do que o navio, do que podia ser bombeado para fora. Então eles começaram a temer que seria o navio afundaria. A água começou a entrar no navio, que ficou por horas sem eletricidade, no escuro, e os passageiros ficaram com muito medo. Ao nascer do sol, isso foi de madrugada, quando o sol nasceu, Moody pediu ao capitão do navio que se juntasse a ele e seu filho para que eles orassem. Então ele orou assim: ó Senhor, quando teus discípulos estavam no mar em apuros, você os salvou. Não somos nós também seus discípulos? Por favor, amance as ondas para que não nos afoguemos. E por favor, envie-nos um navio. Na manhã do domingo, isso já no dia seguinte, não havia mais esperança. O navio afundava lentamente, havia se desviado do curso, porque geralmente esses navios eles têm um lugar de navegação, onde os outros também passam. Então esse navio já tinha se afastado do curso normal, ficando ainda mais difícil a chance de resgate. E aí, vendo que estava na situação bem complicada no domingo, o navio estava afundando lentamente, e aí Moody pediu permissão para realizar um culto. E aí ele convocou todo mundo, todos compareceram, só não os marujos que estavam responsáveis dos trabalhos. Eles tinham que ficar lá nos postos de trabalho. E aí eles fizeram culto, a congregação cantou e orou. E às 3 da manhã da segunda, o filho do Moody, William, acordou Moody com boas novas. Um cargueiro canadense se aproximava, rebocou o navio e os levou para o porto. Então, providência de Deus. Então, transforme os seus problemas em resgate. Ore. Você está em dificuldade? Ore. Nós temos uma experiência que até, de certa forma, engraçada, mas aconteceu conosco. Então, nós estávamos a caminho da praia, nós decidimos ir à praia um dia de semana, e a gente teve a ideia de entrar com o carro e até a praia mesmo. Nós descemos num lugar que para nós era relativamente novo, e eu queria atravessar uma parte de mangue para ir até a praia. Nesse momento, o carro, eu sem conhecer o local, eu coloquei o carro num lugar de lama e o carro ficou atolado. Então, nesse dia estávamos eu, a minha esposa, minha filha, uma sobrinha da minha esposa e a minha tia, uma tia nossa, a tia Beth, uma tiazinha que nós amamos. E aí, o carro atolou. E eu tentei de várias formas tirar esse carro, nada, não sabia, não saía de jeito nenhum. E até que veio um moço, um senhor, e ele se aproximou, tentou nos ajudar, e aí não conseguiu. E aí minha tia é engraçada, porque ela era da área de enfermagem, era técnica de enfermagem, e ele disse: eu não posso nem fazer muita força, porque eu estou operada. E ela perguntou de que hérnia, e aí ela perguntou de que inguinal ou epigástrica. Aí Joana disse assim: vai dar um nó na cabeça dele agora, E eu sei que aquela situação toda, o moço tentou, mas ele não podia nem fazer força, ele não conseguia tirar o carro. E aí Joana chamou a tia Beth e as meninas para irem assim para um arbusto, e elas foram orar.
E Joana orou pedindo para Deus mandar os anjos dele para nos salvar. Meu povo, mal ela fechou, acabou de pedir, fechar a boca, veio uma opção de bêbado do mar. Engraçado que era um lugar que não passava ninguém, não estava passando ninguém, mas ela terminou de falar e veio uma opção de bêbado cantando, cadê os cachaceiros daqui? E por incrível que pareça, meus irmãos, esse povo chegou e disse, meu patrão, vamos aqui. Botaram areia, botaram um pedaço de pau, colocaram folhas e o carro saiu de lá, né? Então, oração. Joana e as outras mulheres, enquanto eu estava lá tentando, elas só oraram e Deus mandou o socorro. Então, transformamos o nosso problema num resgate, né? Não foram os anjos que a gente tinha esperado, não, né? Mas valeu a pena, né? Deus mandou. Quando Deus quer, Ele move qualquer pessoa para ajudar os seus filhos. Então, Moody teve essa experiência. Outro ponto, transforme a indecisão em vitória. Billy Graham foi o maior evangelista, né, do século. Ele tinha cruzadas com muitas pessoas, muita gente mesmo, e muita gente se convertiu nas cruzadas. Então, o maior evangelista da história que alcançava multidões por meio das cruzadas também enfrentou momentos em que a oração teve importância crítica em seu ministério. De acordo com a autobiografia dele, no ano de 1949, ele tinha uma cruzada em Los Angeles, só que ela estava chegando ao fim e ele não queria parar de fazer cruzada, ele queria continuar com as cruzadas. Então o que ele fez? Orou. Ele se juntou com a sua equipe e aí eles foram orar e pediram para Deus dar um sinal de se era para continuar ou não. Eles queriam que Deus mostrasse, Senhor, é para continuar, vem de ti esse desejo, né, de continuar as cruzadas. E é interessante porque eles estavam orando às 4h30 da manhã, e aí eles, do outro dia, né, eles oraram às 4h30 do outro dia, eles recebem um telefonema de uma pessoa chamada Stuart Hamblin. E o Stuart, ele era apresentador de rádio lá na localidade, lá em Los Angeles. E ele ligou para a equipe de Billy Graham, chorando e querendo se aproximar de Deus, né? Então Billy Graham, que é um evangelista potente, né, pegou e aproximou, fez com que ele se aproximasse de Cristo, aceitasse Jesus em sua vida. E daí para frente, esse apresentador que tinha muita popularidade começou a dar o testemunho dele e falar como foi que ele foi alcançado. E isso foi potencializando ainda mais o trabalho de evangelismo de Billy Graham. E ele entendeu que isso aí era o suficiente para continuar as cruzadas, né? Então, por meio do testemunho que era dado na rádio, muitas pessoas ouviam e participavam das cruzadas. E ele, durante muitos anos, continuou fazendo as cruzadas. Ele morreu em 2018, né, que ele morreu, mas ele é conhecido e todo mundo diz a mesma coisa, ele foi o maior evangelista do nosso tempo, né? Graham conduziu a Cristo, e com a conversão e o testemunho de Hamblin, a cruzada se tornou uma sensação midiática, né? Esse termo que ainda está hoje em dia se fala muito na mídia, né? Então, como ele era uma pessoa que tinha uma exposição pública, muita gente foi convertida depois disso. Conversões extraordinárias aconteceram, celebridades começaram a vir aos cultos e entregar a vida a Cristo. A cruzada foi estendida semana após semana, à medida que o tamanho do público aumentava e o número de convertidos continuava a crescer. E teve uma outra situação. Ele ia fazer uma cruzada e geralmente no lugar que ele fazia armavam tendas, e tinha muitas pessoas, milhares de pessoas debaixo das tendas. E aí havia a possibilidade de uma enorme tempestade se aproximar. E eu acho que vocês já viram nos noticiários aí que algumas tempestades nos Estados Unidos são muito fortes, né? Inclusive algumas com furacões, né? Vocês já ouviram falar do Katrina, outros furacões. Então, havia a expectativa de que uma tempestade muito grande entraria em Los Angeles, e se fosse realmente, se isso se confirmasse, o lugar da tenda, o lugar do culto não poderia ter, porque seria uma tragédia, né? E aí eles oraram, mais uma vez eles oraram, e eles pediram, né, que Deus desviasse a tempestade, caso Ele quisesse que eles continuassem.
Isso também a gente tem um exemplo aqui na nossa comunidade. Quando nós começamos, primeiro a gente começou a igreja num lugar pequeno, num lugar que a gente alugou, e ali era abrigado, né? Apesar de que nós não tínhamos uma estrutura muito boa, mas ali a gente, chuva e sol, a gente não sofria. O ruim era porque era pequeno demais e a gente não comportava, apesar de sermos poucos, não comportavam os adultos e as crianças. Então, geralmente, como é que a gente fazia? Eu pregava para os adultos, Joana ficava com as crianças numa árvore do lado de fora, na rua, ou vice-versa. Então, ela pregava e eu ficava com as crianças. Então, a gente ficava se revezando. E depois que a gente adquiriu o terreno, a gente priorizou fazer, quando a gente ganhou um irmão muito amado nosso também, o Eduardo. Ele nos deu praticamente todo o material para começar a fazer uma estrutura lá, de tijolo, areia, muita areia, né? A areia chegava o tempo todo, ele mandando, ele perguntando se a gente precisava de mais, mandando muito cimento. Nós temos uma dívida de gratidão muito grande e louvamos a Deus pela vida do nosso irmão. E na época nós conseguimos fazer um compartimento só, que era justamente para as crianças, porque as crianças oravam muito pedindo lugar para elas e para nós, mas elas oravam demais. E nós priorizamos as crianças. Então, nós fizemos num terreno de 14 metros, a metade nós fizemos um lugar para abrigar as crianças. A outra metade era o lugar do culto, que é onde nós fazemos até hoje. Está coberto, mas hoje era o lugar, antes não tinha cobertura. Então, nós ficamos aproximadamente, sem condição de fazer o telhado, nós ficamos aproximadamente uns 2 anos sem a cobertura. E todo domingo, nesses 2 anos, todos os domingos, nós fizemos culto ali naquele lugar. Todos os domingos. Se não fizemos algum, que eu creio que se não fizemos em algum dia lá, nós fizemos em outro lugar, mas no mesmo bairro. E não choveu. Em nenhum deles choveu. Uma vez nós tivemos uma atividade, acredito que era um sábado, e íamos ter uma atividade com os nossos jovens. E um pastor da sede vinha tocar para nós. Na época, a gente gostava muito de fazer o que ele chama de social, né, o pastor Sebastião. E ele vinha tocar para nós. E nesse dia, estava combinado dele fazer o louvor e fazer a brincadeira lá com os meninos. E um pouco antes do horário, ele liga dizendo que não sabia se ia dar para chegar, porque lá onde ele estava uma chuva muito forte. E aí os meninos disseram, não, mas só pode vir, que aqui não está chovendo não, pode vir que aqui é assim mesmo, a gente já está acostumado. Outra vez também teve uma pessoa que veio ministrar na nossa igreja, e ele estava ministrando e começou uns respingos, né? E aí ele olhou pra gente assim um pouco apreensivo, e os meninos, as crianças, elas eram era muito legal porque elas mesmas que respondiam, elas diziam, não se preocupe não, pode continuar que não vai chover não. Então nós também temos experiências, né? E aí com o Billy Graham também foi diferente. Na manhã seguinte eles tinham orado para que Deus desse uma prova de que aquela tempestade não os alcançaria, não chegaria lá. E quando foi na manhã seguinte, os jornais relataram que a tempestade, para surpresa de todos, havia se dissipado antes de alcançar a cidade. Então a tempestade tinha passado e não alcançou aquele lugar. E aí, meus irmãos, para concluir, eu quero dizer para vocês que Jesus falou para os discípulos algo que serve para nós também. Ele disse o seguinte: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós não estamos neste mundo enganados. Nós todos sabemos que momentos de pressão, momentos de aflição, momentos de dificuldade, lutas, todos nós teremos. O grande diferencial, como eu falei no começo, é como nós vamos reagir a tudo isso. Em meio a toda essa luta, em meio a toda essa dificuldade, encontrar paz, encontrar a paz de Deus que excede todo entendimento, que ninguém vai entender. As pessoas vão achar que a gente é maluco, porque está tudo virado de cabeça para baixo, mas a gente está em paz. Ser um bom testemunho, para que as pessoas não ficar murmurando das coisas, e crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Deus é o mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que livrou, como nós vimos aqui, livrou o exército de Judá, né? A gente viu o exemplo aqui de Asa, de Ezequias, né? Livrou, ele pelejou pelo povo, é o mesmo Deus que manda seus anjos, é o mesmo Deus que move montanhas, ele faz o que for preciso para socorrer os seus filhos. Então os problemas vão surgir, como temos experimentado nos últimos dias. A gente está vivendo momentos difíceis, né? Medo. Mas o amor lança fora todo medo. Você ama Deus, você se sente amado por Ele, de verdade. Então esse amor lança fora o medo. Essa semana
eu fui chamado por um irmão porque a vizinha dele estava aflita, com alguns problemas emocionais, e eu fui lá, orei com ela, orei com eles lá, e até perguntei se eles queriam aceitar Jesus, a gente fez a oração, eles aceitando Jesus, e eu estou esperando que depois de passando isso tudo aí, eles vão se firmar, né? Porque às vezes a pessoa no momento da emoção aceita e tá aquela coisa muito circunstancial, mas para honra e glória de Deus, naquele momento, tanto o marido quanto a esposa aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, assim, aflições, as pessoas estão... A gente está vivendo um tempo em que muita gente com medo de sair de casa, muita gente com medo do que pode acontecer. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que se Deus não guardar a sua vida, se Ele não guardar a sua casa, ninguém consegue guardar. Então, por exemplo, ameaça de violências. A polícia não pode ficar na nossa casa o dia todo. A gente não tem como colocar uma equipe de saúde na nossa casa para fazer a higienização da nossa casa o tempo todo. A gente não tem como andar muito bem protegido com equipamentos de proteção na hora que se sai de casa. Quem nos guarda, quem vai nos proteger é Deus. E se Ele quiser que a gente parta, é a vontade soberana dEle. Então não tem por que temer. Nós temos que ter fé, esperança de que os dias melhores virão e que serão com Deus. Não são aqui. Aqui nós somos, como a gente tem estudado em Pedro, nós somos forasteiros. Nós estamos aqui dispersos. No meio de tanta opressão no mundo, no meio de tanta coisa ruim no mundo, nós estamos aqui. Ainda estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Amém, amados irmãos? Então, o mais importante é agir como Jesus Cristo, que nos momentos de pressão, de luta, ele orava a Deus, ele entregava, transformava todas aquelas aflições em oração e entregava para Deus. Amém, amados? Ele passava o dia em dificuldade ali, pregando, expulsando demônio, ensinando, mas sempre buscava o refúgio, o refrigério, né, em Deus, para poder ter um renovo na vida dele. E é isso que nós temos que fazer também. Então essa também deve ser a nossa postura. Ou seja, nós temos que transformar os nossos problemas, nossas pressões, nossas dúvidas, nossas ansiedades, tudo isso em oração, pois ninguém, além de Deus, pode solucionar nossos problemas. Amém? Eu espero que os irmãos tentem praticar em casa. Esta semana Deus é bom porque durante a semana Ele dá as nossas provas. Ele traz a palavra e traz as provas durante a semana. Então que nós consigamos botar em prática. Talvez a gente tenha tribulação na semana, talvez tenha momentos de dificuldade, mas vamos confiar em Deus. Vamos orar, vamos fazer o culto doméstico. Tá? Aproveitar esse momento em que nós não podemos sair, vamos fazer o culto doméstico, vamos tirar um tempo de oração, de louvor, de leitura da palavra. Nós temos a minha esposa e outros irmãos também têm colocado muito no grupo algumas ministrações. Ouça, tá? ouça louvores, ocupe sua mente com coisas saudáveis, desliga um pouco a televisão, porque a televisão tem trazido muitas mensagens ruins, muitas informações que acabam adoecendo a gente. Lá em casa a televisão está lá na sala, mas está desligada. Ela não fica ali. A gente tem usado a televisão para escutar, para assistir os encontros de louvor da sede, que a gente indica que vocês assistam, toda segunda de noite, 7h30, quinta, 7h30. Toda quinta e segunda. Inclusive, a nossa igreja foi na quinta da semana passada. E talvez nas próximas semanas a gente vá de novo. Então, aproveite esse tempo para escutar pregações, ouvir louvores, fazer o culto doméstico, ouçam, façam um devocional. A gente tem um trabalho de todos os dias, a gente estando aqui ou estando fora. Não sei se vocês perceberam, nós estávamos viajando, estávamos em São Paulo, estávamos em Minas, mas lá nós comandamos no grupo o presente diário. Façam, né? Comecem um dia com oração, comecem com a leitura da palavra, comecem se alimentando de coisas saudáveis. Amém, meus irmãos? Vamos orar para a gente encerrar? Seu Pai, nós louvamos a Ti, te agradecemos, Deus, por permitir, Senhor, que nós fizéssemos mais uma vez o culto, mesmo sendo assim, mesmo gravado. Deus, mas aprove ao Senhor permitir que nós fizéssemos, Deus. E nós te agradecemos porque a Tua palavra continua livre para alcançar pessoas, corações, entrar nas casas. Deus, muito obrigado. Senhor, fala com os nossos irmãos. Deus, que nós coloquemos em prática, Deus, esse tipo de oração, uma oração que transforma, Deus, os nossos problemas, que transforma as nossas pressões, todas as dificuldades que nós temos numa conversa contigo.
porque só Tu pode, Senhor, resolver, tratar, curar, Senhor, e dar uma solução para os nossos problemas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa toda a nossa igreja, abençoa, Deus, os nossos familiares, os nossos motivos de oração nós entregamos a Ti. Sabemos, Pai, que Tu és um Deus bondoso e a Tua misericórdia, Deus, não tem fim. Todos os dias ela se renova sobre nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam conosco, hoje e sempre. E que Deus abençoe a nossa semana poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.